Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar desta palavra, esta que eu vou ler agora para você. Eu não sei quantas vezes você já ouviu alguém falar, ou pregar, ou mesmo num panfleto que você pegou na rua ou alguma coisa. Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar. Mas uma coisa é certa: se essas coisas não estão funcionando na sua vida, é porque você não compreendeu essa palavra ou não a recebeu no coração. Porque assim como toda a palavra de Deus, a gente ouve, escuta, pregação, lê e tudo mais, mas se nós não colocarmos em prática, significa que a gente não aprendeu ou não entendeu aquela palavra ou não quis recebê-la como sendo uma palavra verdadeira. Então eu vou ler novamente aqui. Está escrito no livro de João, Evangelho segundo João, versículo 31 e 32. Repito, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez, Jesus encerrou um dos maiores discursos que ele já fez aqui na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos. Ele encerrou de uma forma assim espetacular, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e veio a chuva, e a tempestade, e combateu contra aquela casa, e ela ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Mas o homem que ouve a palavra de Deus, acha bonito, maravilhoso, já aprendeu, já ouviu, já escutou. Ah, essa palavra é muito bonita, eu tenho até ela num quadro lá na minha casa. Mas não coloca ela em prática, é considerado por Jesus como um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa na areia, e veio a chuva, e veio o vento, e veio a tempestade, e combateu com aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aí as pessoas, às vezes, a gente diz alguma coisa para elas, e aí elas não conseguem compreender, ou não conseguem colocar em prática, e não colhem os frutos, né? Aqueles frutos que ela promete trazer para a nossa vida. Aí acha que ela não funcionou. Não, mas ela funcionou sim. Porque o contrário também é correto, né? Aquele que caiu em ruína, aquele que foi arrasado, aquele que perdeu, aquele que ficou caído pelo caminho, também está dentro da palavra de Deus. Ela não falhou. Ela não é o fato de que a Bíblia diz que você vai ter sucesso na vida, e se você não tem, a palavra de Deus falhou. Não, ela está dizendo assim, que se você fizer conforme está dizendo, você terá sucesso. Se você não fizer conforme está sendo ensinado, o fracasso é tão certo quanto seria a vitória se você tivesse colocado ela em prática. A respeito deste assunto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu tenho pensado assim comigo. Eu já assisti vários filmes que falam sobre prisões, fuga de prisão, né? E muitos destes filmes, a maioria deles, ou uma boa parte deles, são baseados em histórias reais, em personagens reais, né? Claro, o cinema sempre procura dar uma enfeitada na coisa, né? Sempre procura dar uma melhorada, enfim. Mas em alguns filmes, aqueles personagens são personagens reais. E aquelas situações que eles passam nos fazem refletir a respeito da nossa vida aqui fora, das nossas atitudes, enfim, e começamos a analisar o comportamento daqueles personagens. Entre esses filmes, apenas para citar alguns, eu já assisti Fuga de Alcatraz,
Um Sonho de Liberdade, Papillon e O Expresso da Meia-Noite. São filmes que falam de fuga, né? De fuga. Já tinha falado uma outra vez também, né? O Conde de Monte Cristo também se encaixa nesse tema de filme, né? De fuga de prisão. Muito bem. O que a gente vê ali e a gente fica analisando é que a grande maioria das pessoas, quando estão nessa situação de prisão, né, nessa situação de escravidão, eles simplesmente não ligam, eles aceitam aquilo e vão vivendo daquela maneira, né? Enquanto que um pequeno grupo sempre está buscando um meio de escapar. Veja que a multidão, a grande multidão, é sempre aquela que está na desgraça, é sempre aquela que não tem propósito na vida, que aceita as coisas como elas são, porque eles acham que é daquela maneira. Eles escolhem viver daquela forma e é assim que fica. Então, uma pequena parcela daquelas pessoas ali, né, e filmes de guerra também a gente vê muito disso daí, né, desses escapes, né, dessas fugas. A gente vê que um pequeno grupo sempre está procurando um meio de escapar, mas daquele pequeno grupo que trabalha para escapar, para fugir, fugir daquela prisão, fugir daquela escravidão, aquele pequeno grupo que trabalha, um número ainda menor daqueles é que sai, é que consegue. Nem todos aqueles que estão envolvidos naquela fuga conseguem sair, porque muitos ali a gente vê personagens atrapalhados, colocando a vida dos outros em risco, colocando os projetos dos outros em risco, pessoas vacilantes, pessoas que não são de confiança, pessoas cheias de problemas e de coisas, e que, na realidade, apesar de colocar o projeto daquele grupo em risco, isso acontece na maioria das vezes, né? Eles ainda não conseguem escapar, não conseguem sair. Mas aquele que acredita, aquele que crê, aquele que tem disciplina, aquele que tem foco, aquele que põe no seu coração que a liberdade é o que interessa para eles, dizer assim: eu prefiro morrer a viver como um escravo, a viver nessa escravidão, eu prefiro a morte. Então, existem coisas piores do que a morte. E aí essas pessoas que acreditam, eles vão atrás e eles escapam. Quando Jesus falou essas palavras para os discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele falava de uma outra prisão. A prisão, a escravidão do pecado, a escravidão aos sistemas de leis que os fariseus colocavam sobre as pessoas. Jesus explicou para eles que os fariseus e os saduceus colocavam cargas pesadas sobre as pessoas, mas eles nem com o dedo queriam movê-las. Então Jesus, para abrir os olhos deles, ensinava a sua doutrina, dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, venha para mim, anda comigo, ouve o que eu estou te dizendo. Porque ele queria libertar aquelas pessoas do jugo, da servidão, de uma religião opressora. Você hoje abre, ainda hoje, em plena pandemia, com todos os problemas que o mundo está passando, você liga a televisão e está cheio de lobos devoradores, está cheio de homens corruptos e mulheres corruptas que utilizam a Bíblia para explorar a fé, para explorar o medo, para explorar a crendice das pessoas, para explorar sua fé mal formada. E as pessoas acreditam, e está lá, na frente da televisão: faça um Pix, ajude essa obra, faça essa obra, como se Deus estivesse mendigando o seu dinheiro. E Jesus disse assim: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente você será meu discípulo,
E você conhecerá a verdade, e a verdade libertará você. Quando eu era mais jovem, um dos primeiros panfletos que eu tive contato era de uma mão acorrentada quebrando aquelas correntes e dizendo isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo ficou na minha mente e aquilo era algo extraordinário e maravilhoso para mim olhar. Porque o que muita gente não entende, e eu vejo uma grande multidão de gente, de pessoas, vivendo uma religião vazia, uma religião fútil, uma religião oca, uma religião que só suga o seu sangue, seu suor, suas lágrimas, suga a sua vida e não lhes dá nada. E essas pessoas vão como a multidão, como ovelhas, seguindo como cegos, que são guias de cegos. A Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, ambos cairão para a perdição. E Jesus dizia para os seus discípulos: deixai-os, são guias cegos, os fariseus são guias cegos. Siga-me, venha após mim, seja meu discípulo. Ser discípulo de Jesus Cristo é fazer o que ele manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu estou mandando para você? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas são muito mesquinhas. Elas são muito subservientes. Elas se deleitam, elas se contentam com migalhas, com misérias, como as galinhas que ficam ciscando no meio do terreiro, catando as coisas, quando elas deveriam estar voando alto como a águia, voando em direção às nuvens, com a força que vem de Deus, com a graça que Jesus lhe deu, com a liberdade que Jesus lhe deu. Mas preferem carregar sobre si o jugo de uma religião falsa, de um evangelho falso, de pregadores falsos, de guias cegos, de lobos devoradores, de homens enganadores, de ladrões, ladrões da fé, ladrões da esperança, ladrões que roubam não só o seu suor, o seu sangue, o fruto do seu trabalho, mas também a sua esperança de voar alto como uma águia. Porque este é o ideal de Deus para você. A Bíblia diz assim: o justo é libertado da sua prisão, mas o ímpio fica no seu lugar. O incrédulo fica no seu lugar, mas o justo é libertado. Deus abre as cadeias, Deus abre as portas, Deus arrebenta as cadeias, as correntes da escravidão são despedaçadas pelo Senhor, quando nós acreditamos nele. Porém, o que muitos não entendem é isso, que seja a sua prisão seja espiritual ou física. Pode ser uma prisão numa cadeia física, pode ser uma prisão espiritual, pode ser uma prisão nos vícios, uma pessoa que está escravizada pelas drogas, escravizada pelo pecado, escravizado pela bebida, escravizada pelos vícios, porque isso é uma escravidão. Pessoas que são dominadas por um pedaço de cigarro, querem se libertar daquele cigarro, querem se libertar daquilo e não conseguem. Aquela pequena coisa tem sobre eles um poder devastador de subjugar a vontade da pessoa. A sua vontade é me largar, não é? Mas eu não vou largar você. É assim que faz o opressor. É assim que faz a escravidão. Você olha para o copo de bebida e a bebida está olhando para você e dizendo assim: você está pensando em me abandonar, né? Você está pensando em me largar. Mas eu não vou largar você. E a bebida subjuga a vontade e o desejo dessa pessoa de ter liberdade. Isso é escravidão. O pecado é escravidão.
Você chega na igreja, você ouve uma pregação, você diz assim, eu vou me libertar. E o diabo diz assim, você pensa que vai se libertar. Eu vou manter você aqui, acorrentado, pés e mãos, e de cabeça baixa, para que você nunca levante seus olhos para os céus. Porque é lá que Deus quer você, mas eu quero você aqui embaixo. E domina a sua vida. E o que muitos não compreendem é que a primeira barreira e a mais difícil de vencer é a nossa mente. É a batalha da nossa mente. É o conhecimento. Como nós vencemos isso? Vem o medo, vem a dúvida, vem a angústia, vem os problemas. Enfim, vem as dúvidas. E se eu for pego? E se não der certo? E se eu sair? O que vai fazer? O que vai fazer? Você precisa se libertar. A primeira barreira para uma pessoa que está nas masmorras de uma prisão, seja de uma prisão física, numa cadeia estadual, seja num país comunista, seja num campo de concentração, seja num campo de guerra, seja uma prisão psicológica, seja a escravidão a uma religião que só tira de você e não lhe dá nada. A primeira barreira que você precisa vencer é a barreira da sua mente. Você precisa se libertar espiritualmente e agir com fé, agir com coragem, agir com certeza. Está disposto a sofrer, está disposto a pagar o preço. E se eu for morto? E se alguém atirar em mim? E se acontecer isso? E se acontecer tudo? Você tem que colocar na sua mente: a minha visão, o meu foco é a minha liberdade. Aí agora me lembrei, do grito do Ipiranga: independência ou morte. Independência ou morte. Liberdade, como diz ali na bandeira de Minas Gerais. Liberdade, ainda que tardia. Quem dera, meu Deus, se as pessoas dessem valor à liberdade. A liberdade que Jesus nos deu. Que não é apenas uma liberdade física, mas uma liberdade espiritual. O apóstolo Paulo, ele foi preso, acorrentado. Ele disse assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu sou preso do Senhor, mas a sua palavra corre. E se ele não tivesse sido preso, aquelas cartas não estariam até hoje no nosso meio, porque Deus providenciou que ele continuasse pregando. Ele estava preso fisicamente, mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, ele era um homem livre. Ele era um homem livre, um homem digno, um homem que como ele mesmo diz ali, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora vou buscar a minha recompensa. Você tem que vencer. Primeira barreira que nós temos de vencer, a primeira barreira que nós temos de vencer é a nossa mente, vencer nosso medo, nossas dúvidas, olhar para Jesus, Agora vem a melhor parte desta palavra. Como? De que maneira? De que jeito a gente se liberta? O que eu faço para me libertar do meu medo? O que eu faço para me libertar das dúvidas? O que eu faço para me libertar, enfim, do medo, das dúvidas? O que eu faço para sair daqui? Primeiro, liberte-se. O conhecimento, só o conhecimento liberta. Isso tem se tornado, inclusive, um tema de uma propaganda de uma universidade. Só o conhecimento liberta. Jesus diz assim: se você guardar a minha palavra, se você aceitar o que eu estou dizendo, se você acreditar em mim, você será verdadeiramente meu discípulo. Você não será discípulo do João, da Maria, do Manuel,
do Tiago, do Pedro, do Juca, nem de guia cego nenhum. Você não será um discípulo de nenhum fariseu cego. Você será verdadeiramente o meu discípulo se eu aceitar a minha palavra e fizer o que eu estou mandando. Aí, quando você fizer o que eu estou mandando, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai arrebentar os seus grilhões. Somente o conhecimento liberta. A verdade liberta. E isso as pessoas não estão dispostas a fazer. A minha esperança não é que uma multidão vai ser libertada, mas alguns serão. Porque quem é que vai ser libertado? Aquele que valoriza o conhecimento, aquele que ama a verdade, aquele que pega um livro para ler, em vez de ficar colocando fotografia de bolo, de comida, de isso e daquilo, e tirando selfie nas coisas, e fica o tempo todo e gasta. Meu Deus do céu, quanto tempo gasto inutilmente, vendo coisas inúteis, vendo coisas que não trazem nada, absolutamente nada. Não tem consistência, não tem conteúdo, são frivolidades, e a internet está cheia de frivolidades. O Facebook é um lixo de frivolidades. Não se aproveita nada, é como que você catar coisas no lixo ali, de vez em quando você tira uma coisa boa. Mas a verdade está na palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ah, como você queria, né? Tudo que você fosse fazer, se você prosperasse, se você fosse, você é um engraxate, você ficasse rico, vou vender pipoca, ficasse rico, vou vender churrasquinho, ficasse rico, eu vou vender roupa de porta em porta, se ficasse rico. Tudo quanto fizer prosperará, mas para que isso se torne realidade na nossa vida, nós temos que ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E para sermos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, nós temos que estar longe do caminho dos ímpios. Nós temos que fugir de ambientes e de pessoas medíocres. De pessoas que não querem nada com a vida, de pessoas que não pensam em nada, de pessoas que pensam simplesmente em viver como escravos. E a escravidão é o que espera a humanidade. A escravidão. Satanás está planejando escravizar toda a humanidade. Através de lockdowns, né? Governos comunistas estão aprisionando os cidadãos em casa. Nós vamos viver daqui para frente em prisão domiciliar. 2 meses, 3 meses, liberta um pouco, sai um pouco, prisão de novo, liberta um pouquinho, prisão de novo. Vamos ver assim, perdemos nossa liberdade, não temos o direito de pregar, né? Aproveita enquanto você ainda pode ouvir, né? Muitos canais no YouTube estão sendo cortados, estão sendo banidos. Não se pode falar mais nada, você tem que estar de acordo com a agenda do anticristo. Você tem que estar de acordo com a agenda da minoria que está impondo sua vontade. Daqui a pouco os pastores vão começar a ser presos. Daqui a pouco as igrejas não vão mais funcionar, porque vai funcionar como? Como é que você vai ir numa igreja onde o encarregado vai dizer, irmão, agora nós temos que ter cuidado, nós não podemos falar assim, né? O nosso governador, ele deixou nós fazer culto, né? Agora nós não podemos, né? É assim, você vai para o inferno com essa pessoa. Você vai para o inferno com ela. Quando eu olho para Deus, para o Criador dos céus e da terra, eu vejo Deus
fazendo toda a sua vontade. Deus, o nosso Criador, aquele que está sentado no trono da eternidade, ele disse: eu jurei por mim mesmo que de mim se dobrará, diante de mim se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Satanás estremece quando pensa em Deus, porque ele sabe que o destino dele está selado. Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer. Se você vender a sua liberdade a Satanás, se você se acovardar diante das circunstâncias que estão levando o mundo a rejeitar a Deus, você também será condenado. Você é filho de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Pare de ficar ciscando como as galinhas. Alce voo como a águia. Deposite sua fé e sua confiança em Deus e em Jesus Cristo, porque este mundo será esmagado debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás vai virar pó. Eu vejo agora alguém chamando Jesus de gay, alguém blasfemando de Deus. A Bíblia diz: e ele abrirá sua boca em blasfêmias, e blasfemará do Altíssimo, e blasfemará dos santos do Altíssimo. Eu vejo os homens escancaradamente falando contra Deus, xingando. Oh, você pode ver, eles são corajosos. Na ausência de Deus, eles blasfemam, eles xingam, eles escancaram sua boca em blasfêmias para ofender a Deus. Vamos ver se eles são homens mesmo. Vamos ver se eles são corajosos mesmo. Abra lá no final da Bíblia e olhe qual será a reação deles quando o Senhor se manifestar. Isso é semelhante a uma pessoa que fala mal de alguém. Fala mal de alguém. Quando aquela pessoa chega, ele se cala. Ele tapa a sua boca. Quando eu olho aqui para a Bíblia, oh, você está com medo, você está falando mal de Jesus, você está gritando contra Deus, você quer destruir a lei de Deus, você quer destruir os princípios de Deus. Você que é fruto de um homem, de uma mulher, de um macho, de uma fêmea, quer destruir a obra de Deus. Vamos ver como é que você vai fazer quando o Senhor se manifestar. Eu vejo aqui eles fugindo como barata, dizendo: escondei-nos da ira do Cordeiro. Montes, cai sobre nós. Eles não estão, ninguém vai enfrentar Deus. Ninguém vai enfrentar a justiça de Jesus Cristo. Os homens tremerão dos pés à cabeça, desmaiarão de terror quando o verdadeiro Criador aparecer. Não haverá homem, não haverá mulher. O diabo colocará seu rabo entre as pernas. O diabo colocará a cola dele entre as pernas. Eu falei uma outra palavra, viu? Porque eu sou nordestino. Mas aqui no Rio Grande a gente não chama essas palavras, né? É a cola. O diabo, se ele tem, né? Se ele tiver cola, ele vai botar entre as pernas. Ele vai se encolher. O diabo vai derreter. Satanás vai derreter. Os homens vão derreter. Mas eu e você que cremos em Deus, gritaremos: reina o Senhor, nosso Deus, para sempre e eternamente. Como aquele hino que está escrito ali, né, na nossa harpa cristã: vencendo vem Jesus. Ele venceu, ele vai vir vencendo e vencerá até o fim. Vencerão aqueles que estiver com ele. Não se esqueça, você que não aceita a escravidão, você que ama a liberdade que Deus te deu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o primeiro passo. Se você não fizer isso, você está condenado ao fracasso. Mas que Deus tenha piedade e compaixão da tua alma e te desperte para esta realidade. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.